Área de segurança, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que feminicídios e mortes de crianças cresceram no Brasil. Para falar sobre esse levantamento, recebemos agora a Edna Jatobá, especialista em políticas e gestão de segurança e coordenadora do Observatório de Segurança de Pernambuco. Muito bom dia, Edna. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom, destacando então essas informações, infelizmente esse crescimento relacionado aí tanto aos feminicídios como também às mortes de crianças, né? Bom dia. Bom dia. Apesar de a gente ter uma redução nas mortes violentas intencionais, sempre surpreende o aumento do número de feminicídios. Surpreende também a proporção dos feminicídios em relação ao assassinato de mulheres em vários estados. Então, existem estados, por exemplo, no caso do Distrito Federal, a proporção de mulheres mortas por feminicídio em relação ao número de mortes totais é muito alto, né? Chega a 60%. Então, isso diz da necessidade de investimento numa rede de proteção às mulheres, necessidade que o judiciário faça o seu papel aplicando e monitorando as medidas protetivas e estimulando as denúncias que essas mulheres fazem, que vão desde a violência doméstica e a trajetória, infelizmente, a caminhar para o feminicídio. Edna, as políticas públicas ainda deixam muito a desejar quando se trata de combate à violência contra a mulher e também à violência infantil? Infelizmente, sim, a gente avançou um bocado. A gente pode dizer que antes de 2015, antes também da Lei Maria da Penha, esses dados poderiam ser bem piores. Os dados que a gente tem de feminicídio hoje, esse número que é expressivo, de quase 1.500 mulheres mortas apenas pela condição de ser mulher no Brasil, é um dado que com toda certeza está subnotificado. Então a gente já tem um problema aí desde o registro dessas mortes. Essas mortes, muitas vezes, elas são registradas quando tem as características de um feminicídio clássico, mas muitas outras mortes que são feminicídios, elas não constam ainda nesse número. Então, se a gente já tem um número bastante expressivo, com todo o avanço e o trajeto da política de segurança pública, na política também, no sistema de justiça realizado até aqui, e, de fato, a ampliação das delegacias, a criação e ampliação das delegacias de atendimento à mulher, a qualificadora do feminicídio, que agora não é mais qualificadora, né? É um crime autônomo, e também toda a estrutura de proteção que se criou para dar possibilidade de apoio a essa vítima de violência, ela ainda é insuficiente para conseguir proteger as mulheres do nosso país. As delegacias de atendimento à mulher, elas funcionam, elas existem, mas muitas delas, elas não estão descentralizadas dos territórios das grandes capitais, das grandes cidades, e muitas também, a maioria, talvez, não funcione de maneira contínua. A gente precisa lembrar que a violência contra a mulher ela não acontece no horário comercial e ela não acontece só de segunda a sexta. Então, a gente também precisa sensibilizar os tomadores de decisão, o poder público, para atuar nessa questão da ampliação do funcionamento das delegacias de atendimento à mulher, mas também não é só a delegacia, precisa se ampliar a rede de atendimento ininterrupto às mulheres vítimas de violência que precisam, naquele momento, junto com a sua família, seus filhos, de um espaço seguro depois que denunciam a violência. Sem dúvida alguma. Nós seguimos aqui com a entrevista com a Edna Jatobá, agora passando a palavra para a Mônica Rosenberg. Edna, bom dia, obrigada por estar aqui na Jovem Pan. Nós sabemos que a grande maioria dos casos de feminicídio é uma reincidência, são homens conhecidos das vítimas e que já haviam de alguma forma cometido alguma agressão, alguma violência e que isso vai escalando até que termina no feminicídio, na morte dessa mulher. Como fazer para que seja levado mais a sério a denúncia dessas primeiras violências, que a gente sabe que a mulher em geral, quando ela vai à delegacia e diz, fui vítima disso, não é levado a sério, não há punição efetiva, não há medidas contra esse agressor e aí ele se acha no direito de aumentar e de chegar a uma agressão pior. Como fazer para essa fase intermediária, para segurar que logo nas primeiras violências esse homem seja afastado, seja punido, seja detido e não tenha mais acesso para chegar nos finalmente de acabar com a vida daquela mulher?
Mônica, bom dia. Você traz um ponto muito importante. Quando a gente observa o conjunto de mortes violentas intencionais, várias dessas mortes, elas são mortes que são mais difíceis de ser evitadas, porque não existiu um registro da ameaça por parte da vítima, não existiu tempo, não houve tempo para que as forças de segurança pudessem se preparar para proteger aquela vítima. No caso da violência contra a mulher e do feminicídio, não. Como você bem falou, é um caminho que já vem sido travado, né? Sido caminhado desde da primeira vez que ela denunciou a violência. Então, é um crime que dá pistas muito cedo e que essas pistas vão se somando, vão se reiterando. Existe uma estrutura, um aparato já na nossa sociedade que pode dar retaguarda a essas mulheres. Ainda falhas são as medidas protetivas, mas sem eles, tenho certeza que o cenário seria pior. O que a gente precisa, primeiro, é que o poder público e a sociedade entendam que feminicídio é um problema grave. Eles precisam também investir na formação dos seus profissionais de segurança, no acolhimento da denúncia dessas mulheres, para que não aconteça exatamente o que você falou, da mulher chegar na delegacia e não ter a sua denúncia acolhida devidamente, ter sido feito pouco caso. Há pouco tempo na nossa história ainda existiam, e eu não duvido que ainda existam em alguns territórios, uma tentativa de mediação com o agressor. Vai embora para casa, ele vai melhorar, não denuncie o seu marido. A gente já acompanhou vários casos assim. Então, a gente precisa de sensibilização e formação dos profissionais que fazem esse acolhimento, e precisa também de uma integração maior entre as forças de segurança e o sistema de justiça para realizar o monitoramento das medidas protetivas, que também é um dado muito importante trazido pelo anuário, que é o aumento do descumprimento das medidas protetivas. Então, já é um aparato bastante frágil, e se ele não for monitorado e melhorado, a tendência é que a gente tenha retrocessos, que significa o aumento desse tipo de crime dos feminicídios no Brasil. Sem dúvida alguma. Nós conversamos com a Edna Jataubá, especialista em políticas e gestão de segurança, além de coordenadora do Observatório de Segurança de Pernambuco, a quem eu agradeço demais a entrevista aqui no Jornal da Manhã. Obrigado.